Há milénios que o ser humano se perde na obsessão de fugir ao abraço da morte. É impossível, bem o sabemos, mas sonhamos ainda assim. Sonhamos eternidades, regressos, promessas de continuidade. E talvez seja por isso que o que sucedeu numa pequena aldeia das Caraíbas seja tão profundamente aterrador. Ninguém deseja morrer. Se a arquitetura do ser humano estivesse sujeita a uma revisão, a mortalidade seria, de certo, a primeira função a sofrer emenda. Desde a aurora da humanidade, que vivemos obcecados com a ideia de contornar a morte, ou, na pior das hipóteses, de a tornar suportável. Houve civilizações que quase moveram céu e terra para tal. Há milénios, os egípcios ergueram colossos de pedra para acolher os seus defuntos e assegurar-lhes um lugar no além. Aperfeiçoaram a arte do embalsamento para que, mesmo depois do último alento, os corpos estivessem preparados para a existência noutro sítio. Mas a morte é realidade comum a todos nós, queiramos ou não. Jovens ou idosos, ricos ou pobres, sãos ou enfermos, a vida é uma jornada cumprida por uma estrada inevitável e caminhamos até ela findar. Alguns julgam ver luz ao fundo do túnel, outros preferem a hipótese da eterna escuridão. E é aí que mora o mistério. Ninguém sabe o que existe do outro lado. Sabemos apenas que para cada um a proverbial caminhada termina algures. Talvez por isso gastamos tanto tempo a adivinhar, tecendo histórias, mitos e crenças em torno do que não conseguimos tocar com a ponta dos dedos. Haveria, dizem alguns, caminho mais fácil. Simplesmente não morrer e existir para sempre. É impossível, mas ainda assim sonhamos sempre com isso. Ninguém regressa da sua sepultura. Ou será que sim? Os de juízo firme dirão que não, mas há relatos que afirmam o contrário. E não são novos nem recentes. Milénios os sustentam. Várias culturas falam deles. E tal como o assunto de que se tratam, estes recusam-se a morrer. Há quem sustente, por mais incrível que pareça, que alguns desses relatos são verdadeiros. Dependendo de onde olhar e a quem perguntar, murmuram-se histórias de quem venceu as probabilidades. O certo é que às vezes a jornada não termina. Às vezes, na verdade, até os mortos caminham. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. A figura moderna do morto-vivo, esse cadáver que se levanta para devorar carne e destino, entrou na imaginação coletiva há meio século, pelas mãos de George Romero e o seu filme lendário Night of the Living Dead, A Noite dos Mortos-Vivos. Dizem os críticos que foi ali que nasceu o zombie contemporâneo, o arquétipo que hoje deambula por ecrãs em séries como The Walking Dead. Mas há um detalhe curioso. Romero nunca usou a palavra zombie. As suas criaturas eram ghouls, demónios tirados do folclore árabe, espíritos famintos que vagueiam pelos cemitérios alimentando-se dos mortos. Contudo, mesmo antes dos ghouls de Romero, a humanidade já conhecia seres que regressavam do sepulcro para atormentar os vivos. Alguns estudiosos recuam até a Odisseia de Homero, há quase 3.000 anos. Nesse poema, o herói Ulisses precisa de falar com o espírito do profeta Tiresias há muito falecido. Para lhe devolver voz e força, oferece-lhe sangue, e o morto saciado fala. E provavelmente aqui surge o germe da ideia, o morto que se ergue, movido pela fome vital. Pelas eras fora, surgiram-lhes nomes diversos. Na Irlanda antiga chamavam-lhes Niamh-Mari, os não-mortos. Na Alemanha medieval, Wiedergänger, aquele que volta a andar.
Nos reinos nórdicos eram os Draugr, os guardiões das sepulturas grotescos e poderosos. O próprio termo Revenant, que herdamos do latim, significa o que regressa. O conceito é simples. Os mortos voltam. Voltam para assombrar os vizinhos, perseguir os familiares, reclamar o que lhes foi negado. Para nós, que vivemos sob a luz elétrica e a medicina moderna, isso só há fantasia. Mas na Idade Média, era tido como um facto comprovado. O cronista inglês William de Newburgh, escrevendo por volta de 1190, registou o seguinte: não seria fácil crer que os corpos dos mortos saem das sepulturas para vaguear e espalhar terror entre os vivos, se não fossem os frequentes exemplos que em nossos tempos bastam para comprovar o facto, do qual há testemunho abundante. E acrescentava que se tentasse narrar todos os casos que conhecia, a tarefa seria de um labor e fastio imensuráveis. De Newburgh admirava-se de que os escritores antigos nada dizerem sobre tais horrores, mas não o tomava por refutação, apenas por lacuna. Afinal, diz ele, se os clássicos mencionam tantas trivialidades, guerras, leis, colheitas, por que não as coisas sobrenaturais? Errava, contudo, ao crer que os antigos ignoravam tal crença. Os gregos e os romanos também falavam dos que voltavam, só que para eles a explicação era mais complexa, quase metafísica. Acreditavam na existência das Moirai, as fadas do destino, que fiavam o fio da vida de cada homem até ao instante prescrito. Assim, quando alguém morria antes do tempo designado, digamos, um camponês esmagado por uma carroça antes de alcançar a velhice que lhe estava destinada, a alma revoltada contra o calendário cósmico vagueava entre os vivos até que o seu dia legítimo chegasse. Esses espíritos, os atrasados da morte, podiam ser subjugados. Bastava fabricar uma tábua de maldição, gravada em argila, chumbo ou pergaminho, com o nome e a ordem do mago, e enterrá-la no túmulo do falecido. Assim, como uma chave desperta uma máquina, o feitiço dava poder sobre o morto. Parece grotesco, mas para os gregos a magia era ciência. A morte não significava ausência, era apenas mudança de estado, e por isso o morto podia servir ao vivo. Essa ideia, porém, o morto como instrumento, o corpo como cativeiro da alma, seria transplantada séculos depois para outra terra onde ganharia forma ainda mais terrível, a ilha do Haiti. No Haiti, essa crença ancestral no regresso dos mortos ganhou carne e nome. Ali, a noção de alma e corpo estava imbuída de velhas tradições trazidas do oeste africano, onde quase toda a população da ilha tem raízes, até 95% segundo certos estudos. Cada traço dessa cultura é memória de um passado atroz, quando milhões de africanos foram arrancados de casa, acorrentados e lançados nas plantações de cana-de-açúcar, onde a riqueza europeia florescia à custa da sua dor. Imaginámo-los, talvez, chegando ao novo mundo apenas com a roupa do corpo, mas vieram cheios de crenças, costumes e espíritos. Não trouxeram ouro nem livros, mas transportavam a alma inteira do seu povo, e disso ninguém os pôde despojar. Havia 3 ideias fundamentais que moldavam a sua fé. Primeiro, o corpo e o espírito eram ligados, mas podiam separar-se no instante da morte. Segundo, a escravidão era a pior das maldições, porque roubava a liberdade, aniquilava a vontade e transformava o homem em instrumento vivo. E terceiro, nem mesmo a morte era garantia de libertação. Os escravizados acreditavam que ao morrer, a alma regressaria à África, ao lar espiritual. Contudo, quem abreviava o próprio fim, quem procurava o descanso pelo término antecipado, seria punido. A pena, dizia-se, era eterna prisão no corpo, um tormento de consciência sem comando. A maldição de continuar vivo, mas vazio de si. Era, em suma, a escravidão tornada eterna.
Essas carcaças habitadas por fragmentos de alma tinham um nome: zumbi. O termo foi registado pela primeira vez em 1872 por um linguista que o descreveu como um fantasma ou espírito ouvido, não raro, nos Estados do Sul e entre os criados. A palavra tem origem africana no Congo. Diz zambi, espírito do morto, derivado de dois vocábulos aparentados que significam Deus e fetiche. Este último entendido como objeto feito pelo homem e dotado de poder. No Haiti, porém, o zombie não era metáfora, era presença. Segundo o folclore, os mortos-vivos eram reais, criaturas que haviam sido fabricadas, escravos despojados da vontade, arrastando-se entre canaviais e sombras. E em 1936, uma mulher teve a infeliz sorte de ver um. Chamava-se Zora Neale Hurston, escritora afro-americana, autora de Their Eyes Were Watching God e uma das vozes mais influentes do renascimento do Harlem. Viajando pelo Haiti para recolher histórias populares, Zora registrou no seu livro Tell My Horse uma experiência que a marcou para sempre. Nele mencionou: tive a rara oportunidade de ver e tocar um caso autêntico. Ouvi os sons quebrados que lhe saíam da garganta. Se não o tivesse presenciado sob o sol forte do pátio do hospital, talvez saísse interessada, mas duvidosa. Mas vi o caso de Felicia Felix Mentor confirmado pelas mais altas autoridades e sei que há zumbis no Haiti, pessoas chamadas de volta da morte. O que ela viu era horrível. Um rosto vazio, olhos mortos, as pálpebras esbranquiçadas, como se tivessem sido queimadas com ácido. Nenhuma palavra saía da mulher, apenas respiração e ruína. Destroço, escreveu Hurston. Não há outra palavra que una tanta beleza e horror. E assim ficou a imagem, o corpo destroçado que anda, respira e obedece. No Haiti, algo estava a acontecer e o resultado era pura devastação. Mas o mais aterrador é que o zombi ali não era uma metáfora da morte. Era uma ferramenta viva da escravidão e, segundo os relatos, podia ser criado. Na noite de 30 de abril de 1962, um homem entrou cambaleante no Hospital Albert Schweitzer, no Haiti. Chamava-se Clervius Narcisse. Queixava-se de dores pelo corpo, febre e acessos de tosse que lhe traziam sangue à boca. Os médicos inquietos internaram-no de imediato. Entre eles, havia um americano e outro formado nos Estados Unidos, ambos competentes e prudentes. Mas a doença de Narcisse agravou-se com rapidez. Ao seu lado, a irmã Angelina observava o irmão definhar. Os lábios tornavam-se azulados e ele murmurou-lhe que sentia formigueiro por todo o corpo, como se o sangue o abandonasse. Na manhã seguinte, morreu. 2 médicos atestaram o óbito e a irmã analfabeta assinou o certificado com a impressão do polegar. Depois veio o funeral, caixão, cortejo, lágrimas, sepultura, tudo como mandam os vivos. O tempo passou, 18 anos. Em 1981, Angelina Narcisse caminhava pelo mercado da aldeia, entre barracas e vozes conhecidas, quando algo a fez parar. Ao fundo da estrada de terra, viu um homem aproximar-se e gritou. O homem era Clervius. Mais envelhecido, sim, mas inconfundível. Quando se aproximou, chamou-a pela alcunha de infância. E toda a dúvida se dissipou. O que se seguiu foi uma torrente de confissões. Clervius contou-lhe o que acontecera e o relato foi tão horrendo quanto improvável. Disse que ainda no leito do hospital
permanecera consciente, ouvira o médico a declarar a sua morte, ouvira o choro da irmã e sentira o lençol a ser puxado sobre o rosto. No funeral, ouvia passos e rezas, mas não podia mover-se. Apontou uma cicatriz no rosto, dizendo que fora feita por um dos pregos do caixão. Logo após o enterro, segundo ele, um grupo de homens desenterrou o corpo. À frente deles estava um sacerdote Bokor, um feiticeiro. Clervius foi arrastado, acorrentado e levado para uma plantação de açúcar, onde outros tão mortos-vivos quanto ele trabalhavam em silêncio. Recebiam doses diárias de uma droga misteriosa que os deixava obedientes, sem vontade, sem memória. Durante 2 anos, Clervius foi um escravo de carne vazia, até que conseguiu fugir. Temendo um outro irmão com quem tivera uma disputa de herança e que, segundo ele, o mandara envenenar, viveu escondido durante 18 anos, até saber que o traidor morrera. E então regressou. A história chocou o Haiti e o mundo. Médicos examinaram-no, psiquiatras testaram a identidade e 200 pessoas, entre familiares e vizinhos, confirmaram. Aquele homem era, de facto, Clervius Narcisse. Nos anos 80, a Universidade de Harvard enviou ao Haiti o etnobotânico Wade Davis em busca do segredo da droga zombi. O resultado foi o livro The Serpent and the Rainbow, mais tarde adaptado ao cinema, onde Davis sugeriu que os Bokor usavam tetrodotoxina, o veneno do peixe-balão e outras substâncias para induzir morte aparente e submissão posterior. Mas as provas nunca convenceram a comunidade científica. Nenhuma plantação de escravos zombi foi jamais descoberta. Os frascos recolhidos por Davis foram refutados em laboratório e os médicos que declararam a morte de Clervius foram acusados de erro. Ainda assim, para quem o conheceu, não havia dúvida. Clervius Narcisse morreu, foi sepultado e regressou. Erro médico, magia negra ou algo no espaço entre ambos? Ninguém sabe. Mas uma verdade permaneceu suspensa, impossível de sepultar. Os mortos, afinal, caminham. Em fevereiro de 1976, uma jovem haitiana chamada Francine Elias foi admitida no hospital da sua região. Queixava-se de fraqueza, tonturas e fortes dores abdominais. O sistema digestivo parecia ter colapsado. Os médicos trataram-na, aliviaram-lhe os sintomas e alguns dias depois deram-lhe alta. Pouco tempo passou até que morreu. Tinha apenas 30 anos. Foi sepultada no cemitério local e a sua família mergulhou no luto, como tantas outras o haviam feito antes. Mas 3 anos depois, a mãe de Francine recebeu um telefonema. Uma amiga, aflita, pedia-lhe que viesse ao mercado de uma aldeia vizinha. Era urgente. Quando lá chegou, as pessoas aglomeravam-se em torno de uma mulher magérrima, suja e silenciosa, encolhida num canto, com a cabeça baixa e as mãos a cobrir o rosto. A mulher recusava mover-se. Era Francine Elias. A mãe levou-a para casa, tentando alimentá-la, despertá-la, curá-la. Mas o que trouxera não era bem a sua filha. Era um corpo de olhos vazios, quase sem espírito. Médicos e psiquiatras estudaram-na durante meses, sem progresso. Então a mãe, movida por um instinto de desespero, ordenou que o caixão da filha fosse exumado. Queria ver com os próprios olhos se aquela mulher viva era de facto Francine. Quando os coveiros puxaram o caixão da terra, notaram algo inquietante. Pesava demais para estar vazio. A mãe, tomada de horror, pediu que o abrissem. Um a um, os pregos foram arrancados. E quando a tampa se ergueu, o segredo revelou-se. O caixão não estava vazio. Estava cheio de pedras. Os homens recuaram, aterrados. A mãe caiu de joelhos. Nada restava da certeza humana, apenas a dúvida da mesma velha pergunta.
Se o corpo jazia ali anteriormente, quem é então a mulher que regressou? Há um universo inteiro de folclore enredado nas palavras voodoo e zombie. Durante séculos, uma crença complexa floresceu em torno dos Bokor, os sacerdotes feiticeiros que, diz o povo, conhecem os segredos da vida e da morte. Mas quanto mais se aprende sobre eles, mais se percebe uma verdade essencial: o medo pode ser um modo de sobrevivência. O voodoo haitiano é uma fé de mil rostos, mistura de catolicismo, religiões africanas e superstições locais. O resultado é um sistema sincrético, onde o sagrado e o profano se entrelaçam como raízes de mangue. Os ungans e bokors servem o povo em templos humildes, diante de altares fumegantes, mesas cobertas de velas, crucifixos, bandeiras vermelhas, caixas metálicas e relíquias partidas. Os ungans curam, protegem, guiam. Os bokor, porém, vendem o poder. Cobravam pelos seus serviços, tal como um médico cobra pela cura. O preço variava conforme o feitiço. Colheitas prósperas, filtros de amor, remédios improváveis ou algo muito mais sombrio. Havia quem os procurasse para envenenar um inimigo, amaldiçoar um rival, aniquilar um adversário. Mas para que a maldição surtisse efeito, era preciso um detalhe vital: o nome verdadeiro da vítima. No Haiti, essa diferença entre o nome de nascimento e o nome público tinha peso espiritual. O nome inscrito nos registros era guardado como um segredo sagrado, porque se acreditava que quem o possuísse podia dominar a alma. Assim, quase todos usam apelidos ou nomes falsos em público como escudo contra a feitiçaria. Afinal, a luta pela liberdade e pelo controle não se travava apenas nas plantações, estendia-se também ao reino do invisível. E quando alguém violava as regras do passado, as consequências podiam ser fatais. Em 1953, um homem haitiano sentiu o peso desse erro. Anos antes, convertera-se ao cristianismo, aos adventistas do sétimo dia, e começara a sentir-se inquieto com os objetos de voodoo que ainda guardava em casa. Pediu então ao pastor que o ajudasse a livrar-se do passado. O pastor, disposto a servir, dirigiu-se à casa do homem e com as próprias mãos pegou numa pedra divina, um deus de casa, e ateou-lhe fogo. As chamas consumiram o ídolo e o homem respirou aliviado. O mal fora purificado. 3 dias depois, morreu subitamente. Na noite seguinte ao seu funeral, 2 vizinhos trabalhavam na fábrica de café próxima, quando ouviram barulhos estranhos junto ao rio. Espreitaram pela janela e viram um grupo de homens a atravessar o curso de água, guiando outros à frente. Sob o clarão da lua, distinguiram um rosto conhecido. Era então o homem recentemente sepultado. Andava nu, de mãos atadas, e era puxado por uma corda longa. Os que o guiavam mantinham-no firme, e ele soltava gemidos roucos, sons de medo absoluto, incapaz de resistir. Os 2 testemunhos juraram que aquilo era real. O morto caminhava, subjugado, silencioso, ainda vivo de algum modo. E assim termina esta história, ou antes, recomeça, pois no Haiti há quem diga que os mortos nunca descansam, apenas mudam de mestre. Alguns dizem que a morte é apenas uma sombra com fronteira, um limite que o homem teme porque não o entende. A verdade, porém, é que o terror de morrer e o desejo de dominar a própria alma sempre caminharam juntos, gêmeos inseparáveis da condição humana. Hoje em dia, rodeados de máquinas e diagnósticos, sonhamos menos com o além e mais com prolongar o instante. Mas o Haiti recorda-nos uma lição antiga. Há fomes mais terríveis do que a da morte. A fome de controle, a fome de poder sobre o corpo alheio. As histórias de zumbis e dos Bokor que os criaram são a tradução carnal desse medo.
são o espelho do pavor de perder a liberdade, de ver o corpo transformado em instrumento vazio, de continuar a andar quando já não resta vontade. Porque a escravidão e a morte partilham a mesma essência. Ambas roubam o domínio do eu. E o zombi é, afinal, a síntese perfeita dessas duas prisões. Um ser condenado à eternidade sem consciência, um eco ambulante de um homem que já não existe. A fé moderna tenta rir dessas lendas, chamando-as de superstição, química mal interpretada, histeria. Mas as dúvidas persistem. O homem que morreu e regressou, a mulher cujo caixão estava cheio de pedras, os gemidos que ecoam junto ao rio. Todos esses fragmentos resistem, como brasas ocultas na cinza do tempo. E talvez o horror maior não seja o morto que volta, mas o pensamento silencioso que o acompanha. E se um dia for eu? Dizem que no Haiti ainda há noites em que se ouvem vozes sem dono, passos descompassados, respirações que não pertencem a ninguém. E os anciãos que se encontram pelo caminho apenas murmuram: esta noite os mortos caminham, e seguem em silêncio, como quem sabe que há verdades que não se dizem em voz alta, porque alguns segredos, uma vez proferidos, perseguem-nos de volta. E porque há sempre mais uma história nova por contar, regressarei no próximo episódio.